Quando a tempestade devastou a vila de Pine Hollow, ninguém imaginava que um lobo, sim, um lobo selvagem, se tornaria a chave para salvar uma criança desaparecida. Surgindo entre os destroços deixados pela tempestade, um lobo solitário avançava pela estrada coberta de neve, carregando algo pesado entre os dentes. Da varanda, olhos atentos o observavam, primeiro com medo, depois com espanto. Não era apenas o tamanho do animal, nem sua estranha calma. Era o que ele trazia, um saco de lona encharcado, arrastado com esforço, como se carregasse algo que precisasse chegar a alguém. Naquela manhã, Sarah, uma mulher recém-chegada de uma cidade grande, estava na varanda da pequena cabana que alugara no sopé das montanhas, observando os destroços deixados pela tormenta. Ela mal conhecia os vizinhos, tampouco estava preparada para a violência da natureza naquele canto esquecido do mapa. Puxando o casaco até o queixo, ela tinha consciência da própria sorte. A cabana estava num ponto elevado, e embora o telhado tivesse perdido algumas telhas, a estrutura resistira. Naquele momento, não havia eletricidade. O sinal do celular era quase inexistente, e naquela solidão gelada, o mundo parecia menor, mais distante, como se houvesse encolhido após a tempestade. Foi então que ela o viu. No fim da estrada, coberta por lama e gelo, uma figura solitária surgiu entre os galhos caídos. Sarah estreitou os olhos. Primeiro pensou que era um cão grande, talvez perdido, mas à medida que se aproximava, o animal revelava sua natureza, pelo denso e acinzentado, patas pesadas, andar fluido, selvagem. Um lobo, ali, andando em plena luz do dia como se a vila lhe pertencesse. Sarah ficou imóvel, os dedos agarrados ao corrimão da varanda. O animal era imponente, maior do que qualquer cão que já tivesse visto, mas não parecia agressivo. O que mais chamou sua atenção, porém, foi o que ele arrastava. Preso entre seus dentes estava um saco de lona velho, coberto de lama congelada, tão pesado que o lobo precisava inclinar a cabeça para conseguir carregá-lo. Cada passo era um esforço, mas o animal continuava firme, determinado, como se aquele fardo tivesse um propósito, como se aquilo que havia dentro fosse valioso demais para ser deixado para trás. O instinto de Sarah foi correr para dentro e trancar a porta, mas algo no comportamento do lobo não combinava com os contos assustadores sobre animais selvagens. Ele não rosnava, não parecia desorientado, apenas sabia exatamente para onde ia. A curiosidade venceu o medo. Com cuidado, ela desceu os degraus, mantendo distância, e começou a seguir a criatura silenciosa que entre ruínas e neve carregava um segredo. O lobo, seja por não notar sua presença, seja por não considerá-la uma ameaça, seguiu seu caminho sem desviar. Entre os dentes, arrastava um saco de estopa grosso, manchado e rasgado em alguns pontos, com algo volumoso dentro. Parava de tempos em tempos para ajustar a mordida, mas nunca largava o que carregava, como se aquilo tivesse um propósito. Sarah o seguia, ainda sem entender por quê. A cada pausa do animal, ela mesma parava, o coração preso à garganta, esperando um movimento inesperado. Mas o lobo apenas continuava, como se o caminho estivesse traçado antes mesmo dela chegar ali. Passaram por 3 quarteirões. As casas, ainda marcadas pela tempestade, estavam cercadas de árvores partidas, detritos congelados e silêncios densos. Poucos moradores espiavam pelas janelas ou pelas varandas danificadas, atraídos não pelo barulho, mas pela presença incomum daquele ser. Ninguém se aproximava, ninguém ousava interromper. Um senhor encasacado, sentado na soleira de uma casa com as janelas quebradas, franziu a testa e murmurou, sem tirar os olhos da cena. "Isso é um lobo!" Sarah mal teve tempo de processar. O animal repentinamente desviou da rua e subiu à entrada de uma casa térrea parcialmente coberta por uma árvore tombada. A estrutura resistia por pouco. Telhado remendado com lonas, a fachada marcada pela água e pelo tempo. A cerca da frente pendia em ângulos estranhos, e os degraus de concreto pareciam desabar a cada inverno. O lobo caminhou até a porta lateral sem hesitar. Deixou o saco ali, no último degrau, e permaneceu por um instante, imóvel. Depois, sentou-se e soltou um som baixo e curto, algo entre um uivo e um aviso. Estranho, quase solene. Sarah parou na calçada, incerta do que fazer. Foi então que a porta rangeu e um homem idoso surgiu no batente. Usava um suéter surrado e tinha o rosto marcado por rugas fundas, os olhos ainda apertando contra a luz fraca do entardecer. "Mas que diabos?" murmurou, a voz arranhada pela idade. "É mesmo um lobo?" Seu olhar percorreu o degrau.
depois o animal, e por fim repousou em Sarah, que continuava ali, parada. Você tá vendo isso também, né? Sarah assentiu com dificuldade. Eu o segui, não sei porquê. Vi ele carregando o saco. Achei que estava ferido, ou com fome, mas ele só andava, como se soubesse para onde ia. O homem desceu um degrau, agachando-se com cautela diante do saco, que agora jazia úmido e sujo, mas intacto. Nunca vi nada assim, murmurou, mais para si. Um lobo, trazendo alguma coisa? Ele se endireitou sem tirar os olhos dela. Quer subir? Não costumo receber visitas com tanto mistério envolvido. Me chamo George. Sarah hesitou por um instante. Depois assentiu. Subiu os degraus devagar, os olhos ainda seguindo o lobo, que agora se deitava à sombra da casa, como quem encerra um turno de vigília. Sarah Miller, me mudei para cá no fim do verão. Hollow Creek, ali perto da curva. George abriu um leve sorriso. Bem-vinda, Sarah. Embora eu desejasse que o começo tivesse sido mais gentil com você. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando o interior da casa. Tenho café, solúvel e morno, mas melhor do que tentar entender isso tudo sozinha. Sarah olhou uma última vez para o lobo. Ele a observava, quieto, indecifrável. E pela primeira vez desde que a tempestade começara, ela sentiu algo que não vinha do medo ou do instinto. Curiosidade misturada com uma estranha e inesperada esperança. O interior da casa de George era simples e acolhedor, mas carregava os sinais de quem se preparou às pressas para o pior. Os móveis estavam empilhados no centro da sala, afastados das janelas, e caixas plásticas protegiam documentos e fotografias antigas. George colocou o saco de estopa sobre o balcão com cuidado, como quem não sabia bem o que esperar. Sarah se aproximou, espiando por cima do ombro dele. Lá dentro, havia pacotes de carne seca, algumas latas de atum e o que parecia ser ração para cães. Itens comuns, mas reunidos de forma estranhamente precisa. Bom Deus, murmurou George, franzindo a testa. Isso não é meu, pelo menos não que eu saiba. Ele pegou uma das latas e examinou o rótulo. Depois outra. Eu tinha algumas dessas no galpão, mas, bem, não sei o que dizer. Sarah olhou para o lobo, que agora estava sentado próximo à entrada da cozinha. Observava os dois em silêncio absoluto, o corpo imóvel, os olhos atentos. Enquanto enchia uma panela com água engarrafada para preparar o café, sua voz soou mais baixa, como se falasse consigo mesmo tanto quanto com ela. Não é a primeira vez que esse bicho me deixa com mais perguntas do que respostas. Ele ligou o fogareiro portátil com um estalo suave. A primeira vez que o vi foi há uns 5 invernos, depois de uma nevasca brava. Encontrei o danado preso entre 2 pedras, com a pata enrolada num arame de cerca. Era só um filhote, magro, tremendo. George mexia o café solúvel nas canecas com cuidado, como se relembrar fosse parte do ritual. Achei que fosse me morder, mas só me olhou. Cortei o arame, ele não se mexeu. Quando me afastei, saiu correndo. Achei que nunca mais o veria. Ele entregou uma das canecas a Sarah e fez um gesto para que se sentasse. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve estalo da chama. O lobo permaneceu deitado à distância, como se soubesse que aquele não era o seu lugar, mas também que ele era parte dele. Meses depois, apareceu no meu quintal. Do nada, só me olhou, depois sumiu, e aí começou a voltar. Sempre assim, aparece, observa, desaparece. Nunca entendi o porquê. Sarah girava a caneca entre os dedos. Você acha que ele sabia que a tempestade ia acontecer? George soltou um riso baixo, mais um suspiro do que humor, vai saber. Mas, quando a tempestade chegou, ele já estava aqui, parado na varanda, como se esperasse algo. Sarah o encarou. E depois que o telhado cedeu, ele sumiu. Correu floresta adentro. Achei que não voltaria mais. George fitou o animal com expressão distante, como se tentasse ver mais do que os olhos permitiam. Mas hoje ele voltou e trouxe isso. Sarah olhou mais uma vez para o saco, para o conteúdo, tão específico, tão essencial. Você acha que alguém pode ter ajudado ele? George deu de ombros com um cansaço calmo na voz. Talvez, ou talvez ele só soubesse. Por um instante o silêncio preencheu a sala. Sarah deixou o olhar recair sobre o lobo. Ainda ali, ainda olhando, ainda presente. E sem entender como ou porquê, ela sentiu que não precisava de resposta. A presença dele já dizia tudo. Enquanto o aroma do café se espalhava pela casa em meia luz, Sarah ouvia George falar com a naturalidade de quem, apesar do isolamento recente, ainda sabia contar histórias. Ele mencionava o filho Tom,
que tentava retomar a vida na construção civil após tempos difíceis. E a nora, Melissa, que passava mais tempo no hospital do que em casa. Mas era ao falar do neto, Jake, que sua voz ganhava calor. Um menino de 6 anos, cheio de perguntas e com um jeito de olhar o mundo que lembrava muito a avó. A conversa deslizava como um rio calmo após a tempestade, e logo George estava mostrando algumas fotos que havia guardado em caixas plásticas à prova d'água. Numa delas, o pequeno Jake sorria em primeiro plano, enquanto ao fundo, parcialmente escondido entre as sombras do jardim, o lobo surgia como uma presença constante. Em outra, o garoto acenava para o ônibus escolar, sem saber que, atrás dele, o mesmo par de olhos o acompanhava até desaparecer estrada afora. "Ele não pertence a ninguém", disse George, olhando uma das fotos com expressão distante. "Mas parece nunca estar longe." À medida que as sombras se alongavam pelo chão da sala, Sarah se deu conta de algo que não sentia desde o início da tempestade: paz. Era estranho que essa sensação viesse justamente naquela casa marcada pelos ventos, ao lado de um homem que ela mal conhecia e com um lobo deitado como uma sombra viva perto da porta. Mas ali, no meio do caos que se instalara na cidade, havia um fio tênue de tranquilidade. E ele era real. Quando finalmente se levantou, o céu já escurecia e a neblina começava a subir do chão, envolvendo as ruas em um manto frio e úmido. "Acho melhor eu ir", disse, puxando o casaco. "Ainda tem água acumulada nas esquinas e minha lanterna está fraca." George a acompanhou até a porta, apoiando-se com cuidado no batente. "Agradeço pela visita", disse com sinceridade. "Com a casa vazia, os dias são longos, mas se quiser voltar amanhã, as portas estarão abertas." Sarah sorriu, já descendo os degraus. "Trago umas pilhas, talvez comida extra. E você me conta mais histórias. Só se prometer que não vai tentar dar nome a ele", disse George, lançando um olhar para o lobo que, imóvel, ainda observava tudo com olhos antigos. Sarah assentiu e, ao virar a esquina, olhou uma última vez para trás. Ele ainda estava lá, silencioso, atento, como se soubesse de tudo antes mesmo que acontecesse. Fiel à sua palavra, Sarah voltou no dia seguinte, depois no outro, e no seguinte também. O que começou como um gesto de cuidado virou parte do cotidiano. Ajudava George com as sobras do quintal, os galhos partidos, o telhado improvisado, o que a neve havia deslocado. Mas também havia o tempo em que nada precisava ser dito. Apenas ela, George, 2 canecas mornas e o som distante de uma cidade tentando se reorganizar. Quase como parte desse novo hábito, o lobo também aparecia, sempre ao cair da tarde, como se obedecesse a um relógio próprio. Parava no quintal por alguns minutos, às vezes mais, observava e, de tempos em tempos, deixava algo. Certa vez foi um coelho recém-abatido que George, com discrição, descartou enquanto o animal se afastava. Em outra tarde, surgiu com um brinquedo infantil encharcado, um urso de pelúcia que talvez tivesse pertencido a alguém dali, talvez não. Ninguém entendia muito bem, mas Sarah começou a notar. Ele trazia sempre algo, como se a sua maneira contribuísse. Contudo, no dia seguinte, a paz começou a se desfazer. Tudo começou com sussurros, de vizinhos que paravam mais tempo nas calçadas, de olhares trocados com preocupação contida. Na mercearia, alguém comentou com George que o caminhão de busca dos bombeiros tinha sido visto na trilha norte. Sarah, de início, não entendeu o motivo do movimento em comum. Só mais tarde, enquanto ela e George empilhavam lenha molhada nos fundos da casa, veio a notícia. "Sumiu uma criança", disse o vizinho da casa ao lado, com o boné apertado contra o peito. "A filha dos Granger, a Lily." George largou a lenha devagar, sem dizer nada. 7 anos, continuou o homem. "Saiu para brincar ontem à tarde, quando a chuva deu uma trégua. Não voltou." O silêncio caiu como uma pedra no quintal. Sarah tentou se lembrar da menina. Cabelos ruivos, sempre correndo pelo mercado com as bochechas vermelhas do frio. Tinha a voz fina, curiosa, agora sumida na mata. As buscas começaram com urgência. Voluntários se espalharam pelas trilhas que ainda estavam meio alagadas, vasculhando entre árvores tombadas e galhos partidos. Helicópteros eram luxos distantes demais. Ali, cada par de mãos contava, mas as horas passavam e ninguém encontrava nada. Apenas o vazio e o frio. Naquela tarde, Sarah e George estavam sentados na varanda, como nos outros dias, mas havia uma sombra nos olhos de ambos. O café esfriava nas mãos. Ninguém falava. Foi quando ele apareceu, o lobo. Veio do mesmo lugar de sempre, silencioso, quase sem ser notado no início.
Mas havia algo diferente. O jeito como se movia, a tensão no corpo, o olhar que buscava. Não trazia nada nas mandíbulas, nenhum presente, nenhuma oferenda. Apenas parou no meio do quintal, encarou Sarah e depois se virou. Virou em direção à trilha que seguia pela parte de trás do terreno, por entre as árvores, e esperou. Sarah se levantou devagar. O vento estava parado, mas havia algo no ar, como um fio esticado, prestes a romper. O lobo olhou por cima do ombro. Depois deu 2 passos à frente. Sarah, disse George, com a voz rouca. O que você está fazendo? Eu acho que ele quer mostrar alguma coisa, respondeu sem tirar os olhos do animal. Isso pode ser perigoso, alertou ele. E se for a Lily? O nome pairou entre eles, mais pesado do que o céu carregado. Sarah já estava descendo os degraus quando o lobo se moveu. Não rápido, não assustado, mas com direção, com intenção. Ela o seguiu. Atrás dela, George ficou parado, os punhos fechados ao lado do corpo, o peito subindo e descendo devagar. A floresta engoliu Sarah aos poucos. Os galhos estalavam sob seus pés. O lobo sumia entre troncos. Depois reaparecia mais adiante, esperando, olhando para trás, como se soubesse que ela o seguia, e de algum modo, soubesse exatamente onde estava indo. Ele parava de tempos em tempos, virando-se para conferir se ela vinha logo atrás. Havia algo quase humano naquele gesto. Não medo, nem pressa, mas urgência silenciosa. Sarah tropeçou uma vez, depois outra. As botas encharcavam a cada passo, e o ar úmido parecia colar na pele. Mas ela não parou. Algo no peito a puxava adiante, como se cada passo a afastasse do desespero e a levasse para algo ainda desconhecido, mas necessário. Foi só depois de vários minutos que o lobo se deteve. Estavam numa pequena clareira, cercada de pinheiros e pedras cobertas de musgo, e ali, entre folhas secas e uma mochila caída de lado, havia uma figura encolhida contra uma raiz grossa. Lily. A garota estava agachada, os joelhos junto ao peito, os braços envolvendo as pernas, como se tentasse desaparecer no próprio corpo. Os cabelos ruivos estavam embaraçados e molhados, e seu rosto estava sujo de terra e lágrimas secas. Sarah engasgou com o próprio fôlego. Correu até ela e se ajoelhou com cuidado. Lily, sou eu, Sarah. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem, tá? A menina não respondeu de imediato. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados. Quando viu Sarah tão perto, piscou devagar, como se despertasse de um sonho pesado. Eu não consegui voltar, murmurou a voz quase imperceptível. O caminho sumiu. Sarah tocou o rosto dela com suavidade. Você tá segura agora. Vamos levar você para casa. Foi então que Lily olhou para o lado e viu o lobo. Por um instante não houve medo em seu rosto, apenas surpresa. Foi ele quem me achou, disse baixinho. Sarah virou-se. O lobo estava ali, parado à beira da clareira. Observava, atento, os olhos dourados fixos na menina. Ele ficou por perto, ficou o tempo todo. Sarah segurou Lily com mais força, o coração apertado com algo que não sabia nomear. Ela tirou o próprio casaco e envolveu a menina, depois pegou o rádio que George havia insistido que levasse. A voz do socorrista do outro lado soou aliviada quando ouviu o nome da criança. Em minutos prometeram chegar com uma equipe de resgate. Sarah virou-se de novo, querendo olhar para o lobo. Mas ele já não estava mais lá. Nenhum som de patas entre folhas, nenhum estalo de galho, apenas o vazio onde ele estivera segundos antes. Para onde ele foi? Perguntou Lily com a cabeça encostada no ombro dela. Sarah olhou a floresta. Acho que... para onde ele sempre vai, quando não precisa mais ficar. Lily assentiu com um suspiro pequeno, como se aceitasse essa resposta com mais facilidade do que qualquer adulto conseguiria. E ali ficaram, abraçadas, enquanto o som dos passos apressados da equipe de busca se aproximava ao longe. O resgate de Lily Granger se espalhou por Pine Hollow como uma faísca em madeira seca. Ninguém sabia ao certo como ela havia sobrevivido tanto tempo sozinha, ou como fora encontrada naquele ponto afastado, um lugar fora da rota das equipes de busca, esquecido entre trilhas fechadas e raízes antigas. A versão oficial dizia que Sarah a localizara após notar sinais recentes na floresta, mas quem ouviu a história mais de perto sabia que havia mais, muito mais. Aqueles que acreditavam falavam sobre o lobo, o mesmo que havia arrastado um saco de suprimentos após a tempestade, o mesmo que aparecia e desaparecia como um presságio, um guardião. As crianças passaram a desenhá-lo nas aulas de arte da escola, e George, sempre que alguém mencionava o animal como milagre ou mito, apenas sorria com um canto de boca e dizia: alguns milagres têm patas. Sarah não comentou muito sobre aquele dia, apenas contou que Lily estava bem, que o animal não representava
representava a ameaça, e que, de alguma forma, ele soubera exatamente onde ela estava, como se o vento tivesse contado, como se a floresta tivesse sussurrado. Nas semanas seguintes, a vila foi se reconstruindo aos poucos. Telhados consertados, ruas limpas, a escola reaberta. A ferida da tempestade não desapareceu, mas começou a cicatrizar. Sarah permaneceu, deixou de ser apenas a nova vizinha e passou a ser chamada pelo nome. Era vista ajudando George no jardim, ou apenas sentada na varanda, observando a trilha ao longe com um olhar que mesclava paz e saudade. E às vezes, só às vezes, ela via um vulto cinzento entre as árvores, parado no limite entre o que é selva e o que é lar. Não se aproximava, não precisava. Ela sabia que algumas presenças não precisam ser constantes para serem eternas, e que de tempos em tempos, quando o mundo se quebrar de novo, ele pode voltar, com passos silenciosos, olhos que enxergam o que ninguém mais vê, e a estranha, profunda certeza de que o selvagem, às vezes, sabe exatamente onde precisamos ser encontrados. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um ônibus parado numa estrada deserta, cercado pela neve e pela escuridão, enquanto dezenas de olhos esverdeados surgem entre as árvores. O silêncio da noite é quebrado por uivos que cortam o ar, e uma presença misteriosa se aproxima, não para atacar, mas como se pedisse ajuda. O que significam aqueles olhos na floresta? Por que os animais não atacam? E que laço invisível se formou ali entre o homem e os lobos? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!